Aqui nos Estados Unidos, acabamos de passar uma época de eleições. Tantas vezes neste período ouvi estas palavras. Foram palavras do presidente Ronald Reagan. Ele dizia: as 9 palavras mais aterrorizantes na língua inglesa são: eu sou do governo e estou aqui para ajudar. I'm from the government and I'm here to help. Pensei nessa citação quando ouvi discursos e li relatórios após as recentes eleições presidenciais. A eleição que marcou o retorno de Trump foi considerada um evento histórico. Politicamente falando, ele havia voltado dos mortos contra todas as probabilidades física, jurídica e política. No meio de toda a verborragia, ouvi 9 palavras que dispararam um alarme interno que não consegui ignorar. Não os chamaria de aterrorizantes, no sentido habitual da palavra, mas são as mais alarmantes, no sentido em que disparam um alarme no meu íntimo. Em si mesmos e no contexto do discurso, foram bastante inócuas. Faziam parte de uma série de promessas grandiosas que estamos habituados a ouvir da outrora candidato, agora presidente eleito dos Estados Unidos. As palavras de Donald Trump foram: esta será verdadeiramente a era de ouro da América. Relatórios subsequentes usaram palavras como: ele vai levar a América à sua era de ouro, ou ele está prometendo criar a era de ouro da América. Mas quero ver isso do ponto de vista bíblico. Nós, como cristãos crentes na Bíblia, acharemos que é natural orar para que a nova administração seja bem-sucedida. Afinal, é bíblico orar por todos aqueles em autoridade. 1 Timóteo 2, versos 1 a 4, diz assim: Paulo escreve: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós oramos pela paz e tranquilidade, mas não apenas para que tenhamos uma vida tranquila. Afinal, este é um desejo comum da humanidade. Pedimos a paz para o mundo inteiro, que Deus quer que venha ao conhecimento da verdade. É claro que procuramos paz e prosperidade, quer em casa ou quer no mundo, e se alguém pode fazê-lo, pode bem ser que seja Donald Trump o homem que consiga isso. Pelo menos um número suficiente de eleitores pensou assim e elegeu-o para um segundo mandato. Dados estes resultados perturbadores das recentes políticas instituídas pela oposição, que foram flagrantemente contrárias ao que cristãos e judeus acreditam que a palavra de Deus ensina, em questões de morais, acerca do estatuto do Estado judeu em Israel, não é de admirar que o presidente eleito tenha sido amplamente recebido e abertamente apoiado pelo povo do livro, seja cristão ou judeu. Então, o que há de alarmante nas palavras de Trump ao reconhecer a sua vitória eleitoral? Esta será verdadeiramente a era de ouro da América, disse ele. Mas não é o que ele disse, por si só, nem o que ele se propõe a alcançar. Resta saber se ele terá sucesso, mas o pensamento alarmante para mim é que ele pode muito bem,
conseguir isso. Talvez superar as previsões mais positivas. Isso é alarmante, você diz? A minha maior preocupação é a possível reação das massas. Olho para trás na história. Não muito longe, mas eu me lembro que quando Barack Obama se candidatou à presidência em 2008, eu era o agente consular dos Estados Unidos para a Ilha da Madeira. A população local considerou-me a voz do governo dos Estados Unidos na ilha. Os europeus, em geral, amavam Bill Clinton e eram abertamente anti-George Bush. A perspectiva de Obama ser o próximo presidente foi expressa em termos messiânicos. Imediatamente após a eleição, na manhã seguinte, quando Obama ganhou, fui imediatamente contactado por jornalistas dos diários e repórteres de televisão para entrevistas sobre os resultados eleitorais. As minhas respostas foram cuidadosamente pensadas e politicamente corretas. Na mente das pessoas, eu era o representante dos Estados Unidos, por isso tive o cuidado de não refletir quaisquer opiniões pessoais que pudesse ter em relação aos candidatos. Quando as câmaras foram guardadas e os gravadores desligados, sentei-me com a jornalista do maior jornal da ilha e falei off the record, como qualquer cidadão americano poderia ter falado. Falamos sobre as opiniões de muitos nos Estados Unidos e em Portugal que falaram de Obama como o salvador do país e talvez da Europa. De vez em quando surgia a palavra Messias. Obama não é o Messias, disse eu. Ele não pode salvar a América, ao contrário do que muitos esperam. O repórter, as pessoas sabiam que eu era o pastor Batista na Madeira, a figura evangélica mais antiga e mais visível da ilha. Como pastor e cristão evangélico, acrescentei: somente há um Salvador, que é Jesus Cristo. Só Ele é o Messias que pode resolver os problemas do mundo. Agora, 16 anos depois, a história provou que, de fato, Obama não era o Messias. O mundo continua a alimentar a esperança desesperada de que um Messias venha trazer a paz a um mundo conturbado e dilacerado pela guerra. Que ele venha resolver o conflito mais longo de todos, o problema de Jerusalém. É justamente aqui que eu acredito que a figura do temido anticristo aparece. Em termos gerais, sem entrar em um estudo detalhado aqui, encontro várias passagens do Velho Testamento. Por exemplo, Daniel 9, versículo 27, capítulo 11, versos 31 a 36. E no Novo Testamento, por exemplo, Mateus 24, 15, e no mesmo capítulo, versículo 21. Segundo Tessalonicenses 2, versículos 10 a 11, e Apocalipse 13, versos 4 a 5, que descrevem o anticristo como uma pessoa que fala com bajulação, enganando a todos, até mesmo os próprios eleitos de Cristo, se fosse possível, vangloriando-se, exaltando-se, uma pessoa que faz tratados. A palavra diz que ele vai fazer um tratado com muitos por 7 anos, ou seja, então um tratado internacional. Mas no meio desses 7 anos, ele coloca a sua imagem no templo, em Jerusalém, exigindo ser adorado pelo mundo inteiro, voltando-se contra os judeus e depois contra os cristãos, iniciando 3 anos e meio da maior tribulação que o mundo já conheceu. E isso só terminará com a volta do verdadeiro Messias, Jesus Cristo. Não acredito que Trump seja o anticristo, mas sua ascensão ao poder pronuncia as características que marcarão a ascensão do anticristo, que virá.
e que oferecerá ao mundo o que ele mais deseja: a paz e prosperidade. Mas o grande engano é que este homem de paz é realmente o homem da iniquidade, que se coloca no lugar de Deus. Mesmo os que se chamam cristãos, que reivindicam o título, mas nunca nasceram de novo, serão enganados a apoiá-lo. A promessa de Trump de trazer a Era de Ouro para a América soa muito parecido com o que o anticristo oferecerá quando ele vier. Oro para que este apoio de cristãos e judeus não se baseie numa esperança equivocada de que o próprio Trump possa trazer tal Era de Ouro que só Jesus pode trazer. É curioso que David Jeremiah, um pastor evangélico e escritor de renome aqui nos Estados Unidos, lançou um novo livro esta semana, The Coming Golden Age, ou seja, a Era do Ouro vindoura. Naturalmente, eu não o li, mas sei que ele está descrevendo o reinado de 1000 anos de Jesus desde Jerusalém, depois que ele põe fim ao período de grande tribulação. Trump poderá trazer o que parece ser uma era de ouro, mas não pode trazer a era de ouro do reino de Deus. Não nos deixemos enganar. Continuemos a olhar para cima. Cresçamos no conhecimento da palavra. A operação do erro está a chegar e temos de estar preparados. A eleição de Trump provocou celebrações em Israel. Há líderes religiosos em Israel que afirmam que, segundo os escritos de rabinos no passado, Trump bem pode ser aquele que será responsável pela construção do terceiro templo. Os judeus têm acreditado durante séculos que o templo será construído pelo próprio Messias. É assim que eles saberão quem é o Messias. Aquele que constrói o templo será o Messias. O mistério da iniquidade já está em ação. As bases para a grande operação do erro já foram lançadas. Donald Trump disse que sua eleição vai inaugurar a Era de Ouro nos Estados Unidos. Isso fica para ver, mas as suas palavras fizeram disparar o meu alarme silencioso no íntimo.